Olá, sextos anos. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre história, né? Vocês no começo do ano, vocês estudaram bastante coisas do caderno Trilhas da Educação, não é isso? Trilhas de aprendizagem, não é? E hoje nós vamos começar a estudar pelo livro didático que está lá na escola, né? E que eu acredito que vocês devam ter levado para casa, mas eu não tenho certeza sobre isso. De qualquer maneira, eu coloquei as partes que a gente vai estudar, eu coloquei o texto na plataforma, né? Então não tem necessidade de copiar, a não ser que você queira, mas eu acho que não é necessário. Mas é importante que você leia o texto do livro, né? Que é o texto que está digitado na plataforma que eu acabei de digitar. E nós vamos tentar fazer da mesma maneira que nós fazemos em sala de aula, né? Onde eu vou fazendo a leitura e vou explicando para vocês como a gente age normalmente em sala de aula para poder fazer da forma mais próxima do que seria se estivéssemos num momento de normalidade, ou seja, se estivéssemos em sala de aula, interagindo e tudo mais. Eu vou dividir em pequenas partes, porque vocês possuem 4 aulas semanais, não é? Então eu vou ver se eu faço 4 postagens por semana, então quase todo dia vai ter uma postagem, sempre vou dar um pouquinho equivalente àqueles 45 minutinhos que a gente fica em sala de aula. E você sabe que tem momentos que a gente vai para a escola, a gente estuda, mas não tem atividade. E aí no outro a gente faz a atividade. Então é o que vai acontecer primeiro. Então nós vamos pegar o primeiro capítulo, que fala sobre a introdução à história, né? Então, o que é história? Por que nós estudamos história? Qual é a função prática que a história tem na nossa vida? Vamos pegar um trechinho do livro? Vamos lá, eu vou ler aqui, tá bom? História, uma produção de saber. A história é uma área de estudo que investiga as vivências humanas ao longo do tempo. Em sua origem grega, a palavra história significa procurar saber ou informar-se. Uma outra explicação que a gente daria sobre a história seria o seguinte, que história é uma ciência que estuda o passado da humanidade e suas transformações para que possamos compreender o presente, né? Por que existe essa necessidade da gente ir lá atrás estudar o que aconteceu, né? Não teria uma função prática? Na verdade, tem a função de você poder entender o mundo que você vive. Porque se a gente não buscar entender o que aconteceu lá atrás, tudo que a gente tem hoje à nossa volta, a gente vai ver tudo com muita naturalidade, vai falar, isso sempre foi assim, e na verdade não é. Posso dar um exemplo para vocês? Aparelho de telefone celular, que aliás eu estou fazendo esse vídeo pelo meu telefone celular. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu tinha 10, 11 anos, não existia. Não tinha telefonia celular. Eles ainda estavam pesquisando, já estavam chegando nisso, mas os primeiros aparelhos de telefonia celular, para nós, foi surgir só no início da década de 90 e era muito caro. Uma conta de telefone celular era caríssimo. Só quem tinha dinheiro, só quem era rico que podia ter um aparelho de telefone celular. E nem era como o nosso. Não era como hoje, que os aparelhos de telefonia celular que nós temos, tem câmera, tem papel de fotografia, né? Dá para você tirar foto, ele funciona como máquina fotográfica, como filmadora, olha eu aqui, preparando o vídeo pelo meu celular. Você tem como mandar mensagem, você usa como telefone, você navega na internet, você usa como videogame. Hoje os smartphones, eles estão cada vez
mais modernos e com uma série de funcionalidades. Na época, o telefone celular, logo quando ele surge, primeiro o tamanho dele é imenso, ele é grande, você puxava uma antena e ele tinha apenas a função de telefone. Você só fazia e recebia chamadas e mais nada. Depois que ele vai se alterando, aí você começa a poder receber mensagem de texto por ele. Antes disso, nós tínhamos o chamado bip, era um aparelhinho que a gente ficava na cintura e alguém ligava numa central de telefone e deixava uma mensagem. Aí tocava um sinal, um bip. Aí você sabia que tinha uma mensagem para você, né? Aí você ligava na central e aí eles davam um recado para você. Esse bip ele também teve uma melhora, porque aí fizeram um bip digital que a pessoa que queria mandar uma mensagem para você ligava numa central, ditava a mensagem, a pessoa digitava e por sinal mandava e você recebia, você lia a mensagem no visor desse bip. Quando o aparelho celular ele passa a fazer essa função, os bips eles deixam de existir. Eles não vão existir mais. Então a telefonia celular, né, ela se desenvolveu muito, a tecnologia tá cada dia mais avançada e cada dia que passa, os celulares ele tem assim muitas funcionalidades, né? Muitas funcionalidades. Vamos continuar aqui. Então, a gente, só para você entender que o homem, no decorrer da história, ele mudou muitas coisas na forma de se vestir, na forma de se alimentar, a tecnologia evoluiu, empregos deixaram de existir, outros empregos deixaram de criar, aconteceram muitas transformações da política, nos costumes, na religiosidade, não é? De forma que a maneira como nós vivemos hoje é muito diferente da maneira como viveram, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados. Então a história, ela busca essas respostas lá atrás para a gente poder compreender o presente, né? Então a história, ela não tem assim, ela não é uma ciência que tem uma função prática, como por exemplo a matemática. Olha esse cômodo aqui, né? Tem as paredes, tem a laje. Por que ela existe? Matemática, basicamente é matemática. Para erguer as paredes, a quantidade de areia, a quantidade de pedra, qual a espessura do vergalhão de ferro que vai na coluna, quanto que vai de concreto na laje. Porque se tiver algum cálculo errado, a casa vai ruir, a casa vai cair. Então a matemática, entre outras coisas, ela tem essa função prática. A história é uma ciência humana, onde nós fazemos a compreensão, onde nós fazemos a nossa própria leitura de mundo, onde nós temos a compreensão do porquê a nossa vida é do jeito que é. Por essa razão que é muito comum alunos virarem e falar, nossa, mas o professor de história só fala em política? Sim, basicamente, os professores de ciências humanas, propriamente dito, professor de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, sim, nós falamos muito sobre política. Por quê? Porque o ser humano é um ser político. Além de ser um ser histórico, um ser ativo da história, porque a história ela só vai surgir a partir do momento que aparece o homem, há mais ou menos 3 ou 4 milhões de anos atrás. Nós somos sujeitos históricos, mas nós também somos sujeitos políticos, porque a política ela faz parte do dia a dia. O ônibus, o metrô, por que eles aumentam de preço? Porque a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa aprovou que deve aumentar ou não o salário mínimo,
o custo de vida, a segurança pública, a educação pública, a saúde pública. Tudo isso depende o quê? De ações políticas. Até mesmo uma declaração de guerra, essa questão da pandemia, que está tendo muita discussão sobre quem é o responsável ou não da situação ter ficado muito difícil no Brasil. Por quê? Porque é tudo decisões políticas. Então, sim, a gente sempre vai falar de política. Sempre. Até porque em história nós vamos analisar guerras, nós vamos analisar teorias econômicas, teorias políticas, nós vamos analisar conflitos bélicos, né, de guerra mesmo, que aconteceram ou porque um invadiu o território do outro, ou porque tinham religiões diferentes que começaram a brigar, ou por disputas econômicas, disputando espaços para vender e comprar produtos, não é? Porque o que existe na nossa sociedade é uma constante luta social, né? A gente sempre vai estar em conflito com alguma coisa. E a política é uma forma da gente procurar resolver isso de uma maneira mais sensata, né? Mais pacífica, né? Nem sempre isso acontece. Mas aí a história, ela vai analisando todos esses processos políticos para a gente poder fazer uma leitura de mundo, né? E para a gente poder ter também acesso à cidadania, porque nós somos cidadãos, nós somos dotados de direitos e deveres. Então a história, ela vai analisar tudo isso aí, tá bom? Ao adquirir conhecimento histórico, quando estudamos história, investigamos diversos aspectos da vida humana, como as formas de trabalho e diversão, os tipos de alimentos produzidos e consumidos, as relações de dominação e resistência entre as pessoas. Ao adquirir conhecimento histórico, percebemos que, se algumas coisas mudaram no passado, elas também podem mudar no presente. Sem consciência histórica, podemos achar muito natural tudo que existe em nossa época e não enxergar uma maneira de modificar o mundo em que vivemos. Então, na história, a gente também identifica, né, as diferenças sociais. E no Brasil, a gente sabe que há um abismo muito grande entre ricos e pobres. Né? Então, ao tomar a consciência histórica, a consciência da realidade que vivemos, é aonde a gente tem a capacidade de tomar medidas para a gente poder mudar a nossa própria vida, poder melhorar de vida, poder viver melhor, não é? Isso vai do nosso próprio empenho também. Assim, estudar história é uma maneira de refletir sobre como podemos construir o mundo atual e participar dele, né? Porque nós somos agentes ativos da história, a gente participa da história todo o tempo, nós somos atores dela. Então a questão é, nós vamos participar da vida em sociedade de forma ativa, opinando, debatendo, se associando a alguns grupos, né, que lutam por determinadas causas, ou passivamente, cuidando da minha vida e deixando rolar, né? É uma escolha que a gente faz. Mas seja de uma forma ou de outra, a gente sempre está participando da vida em sociedade. Resta saber como a gente vai fazer essa participação. Por isso que é sempre muito importante, a gente sempre fala da questão do grêmio, né? O Grêmio Estudantil da escola é um importante fórum de participação, que é onde você, aluno, vai discutir as questões da escola, vai discutir uma série de coisas que diz respeito a você e à melhoria da sua escola. Né? O Grêmio é um exemplo disso, de participação política. É talvez o primeiro fórum que vocês tenham a oportunidade de participar na escola. Vamos lá, para que serve estudar história? O estudo da história tem vários objetivos, entre os quais podemos destacar preservar memórias, interpretar culturas e promover cidadania. A memória é algo muito importante
para o nosso reconhecimento de pessoa no mundo. Alguma vez vocês já viram o pai ou a mãe contar histórias lá do passado? Quando eu era criança, o meu pai fazia assim, nós brincávamos de determinada coisa. O meu pai lutou com muita dificuldade para sustentar as pessoas. A memória é uma coisa que é muito importante para o ser humano, que é a forma que ele tem de se localizar no mundo, de reconhecer a sua própria história, a sua própria cultura. E a história, ela resgata essas diferentes memórias de pessoas ou de grupos de pessoas, e para a gente poder entender como que se deu o desenvolvimento do mundo mesmo. Olha só, preservar memórias. No dia a dia, vivenciamos muitos acontecimentos que passam a fazer parte da nossa história. Algumas dessas vivências são lembradas e divulgadas. Outras são esquecidas e silenciadas. Assim são construídas as memórias das pessoas, dos grupos e das sociedades. A construção da memória é influenciada por interesses sociais e, com frequência, os marcos históricos são escolhidos a partir das memórias dos grupos dominantes. Para reagir contra os esquecimentos, devemos desenvolver uma atitude historiadora que busca preservar as memórias dos diversos grupos sociais. Vamos pegar, por exemplo, a causa indígena. A gente sabe que quando os portugueses aportaram aqui na América do Sul, aqui não era uma terra que não tinha dono. Aqui era uma terra que tinha muitos donos, porque existiam centenas de tribos, de clãs, de indígenas em todo o território onde hoje é o Brasil, e que cada qual tinha o seu território, a sua cultura, o seu modo de vida. A primeira coisa que o português fez, né? Chamou todo mundo de índio, porque o Cristóvão Colombo, quando chegou anos antes, em 1492, lá na América Central, ele achava que tinha chegado às Índias. Então ele chamou todos os habitantes do território de índios, que aliás já é um termo errado, né? Porque não é índio, é indígena. E eles desconsideraram toda a cultura desses povos que viviam aqui e que eram diferentes. Os índios viviam com pouca roupa, alguns nus. Nossa, o português cristão católico, né? Que tinha por costume se cobrir tudo, que ninguém se mostrava. Quando chegou aqui, viu os habitantes seminus ou nus mesmo, acharam aquilo um absurdo. Então já taxaram o indígena como atrasado, como retrógrado, como que não tinha cultura, né? Um ser que precisava ser aculturado, que não tinha uma religião como existia a religião católica, que tinha templos, que tinham sacerdotes. É óbvio que o indígena aqui, eles tinham a sua religiosidade, mas era diferente. O modo de vida era diferente. Essa visão eurocêntrica dos portugueses, né? Ou seja, tendo a Europa como centro do que deveria ser, na verdade, o correto, o moderno, o civilizado, desconsiderou totalmente a cultura do indígena. Invadiram suas terras, dizimaram esses indígenas, mataram, muitos tiveram que fugir, e até hoje a causa indígena no Brasil é um problema, porque a sociedade brasileira não dá a atenção devida ao indígena. A gente está vendo hoje a devastação que ocorre na Amazônia, garimpeiros na terra indígena. Os indígenas até hoje não são respeitados no seu direito à terra. Isso só para citar um dos exemplos. Então a preservação da memória, ela é importante, porque grupos majoritários, grupos dominantes, eles vão procurar o quê?
Estes são os principais resultados. Perdão, olha, saiu uma voz aí do Google, porque eu estou falando e, e é o celular inteligente, né? Você fala alguma coisa e ela entende e responde, mas ignora isso aí, tá? É um probleminha técnico. Então, hoje, grupos dominantes tentam solapar os direitos dos grupos minoritários. Então, a preservação da memória, ela é importante até para a existência desses grupos. Como hoje a gente tem os indígenas, os quilombolas, que ainda têm que lutar para a sua própria existência, para a existência da sua cultura, para a existência do seu território, tá bom? Interpretar culturas. Cultura é um modo de vida criado e transmitido de uma geração para outra. Abrange conhecimentos e obras, artes e ciências, normas e costumes. Envolve o que pensamos e fazemos como membros de um grupo social. Assim, as danças, os jogos, as comidas, as músicas e as linguagens são exemplos de manifestação cultural. Outro significado para a palavra cultura é o conjunto das criações humanas. É tudo aquilo que o homem criou, que o homem produziu, também de manifestações culturais, como danças, o teatro, a literatura, as manifestações culturais, as festas. Agora é o cachorro. Eu tenho esse problema em casa, espera só um minuto. Vai. Tive que interromper a aula por causa do cachorro. É isso, gente. Trabalhar de casa é isso aí, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então essas são as manifestações culturais. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, o samba, o forró, né? Só para falar de gêneros musicais. Samba, forró, pagode, axé, sertanejo, música caipira, tem músicas regionais lá do Rio Grande do Sul e uma infinidade de outras. Só para a gente ter exemplos aí de manifestação cultural. Quando viajamos para outros lugares ou estudamos história, entramos em contato com vários tipos de manifestação cultural e podemos notar semelhanças e diferenças nos modos de ser, pensar, sentir e agir das pessoas. Nós vivemos em São Paulo. Se a gente for lá no Nordeste, a gente vai ver que, para começar, o modo de falar é bem diferente do nosso, né? E gostos musicais, comidas, né? É tudo muito diferente daqui. Se bem que, como São Paulo tem uma migração muito forte nordestina, e muitos de nós temos antepassados que vêm de lá. Eu, por exemplo, sou neto de pernambucano, embora não tenha conhecido meu avô. Mas a gente conhece, porque essa cultura veio para cá. Mas, por exemplo, se uma pessoa sai do Nordeste e vai lá para o Rio Grande do Sul, vai ver que existe também muitas dessas diferenças. Na forma de falar, na forma de se vestir, as comidas. Porque o nosso país, ele também é muito grande. Então, a regionalização, né? As diferentes regiões teve uma série de influências, né? Pessoas que vieram, por exemplo, italianos, alemães, vieram muito para o sul. Tivemos também uma forte migração japonesa em São Paulo, no Paraná. Lá em Pernambuco tivemos uma forte migração holandesa, tivemos até uma invasão holandesa. O Rio de Janeiro, muito forte, a migração portuguesa. Então isso acabou dando diferenças entre o nosso povo conforme a região. Só que também existem as diferenças de país para país. Se você sai do Brasil e vai para a Argentina aqui do lado, você vê que eles são muito diferentes de nós em várias coisas. Várias coisas. Na cultura, na alimentação, né? O alimento básico aqui, por exemplo, é arroz e feijão. Lá na Argentina, por exemplo, eles comem muita batata. Nos Estados Unidos, muito purê de batata. Eles também comem.
né? Não é todo mundo que come arroz com feijão. Você vai no México, a alimentação deles lá, eu esqueci o nome do pãozinho, mas é uma espécie de um pãozinho que é feito com milho. Então o milho acaba sendo a base da alimentação. Né? Isso só para falar da cultura alimentar. Então tem muitas outras diferenças. Nós brasileiros, a gente é muito caloroso, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar. Se a gente vai em outro país e você vai abraçar uma pessoa, a pessoa é estranha, porque eles não têm esse costume, é capaz até de pôr a mão na frente e falar, por favor, não, entendeu? Então existem essas mudanças de um lugar para o outro. Nesses contatos, algumas pessoas ou grupos podem discriminar o outro, pois julgam que a sua cultura é superior ou melhor. Esse comportamento é chamado de etnocêntrico, ou seja, a pessoa acha que sua cultura é o centro do mundo. O etnocentrismo provoca conflitos, pois sua prática implica negar, rejeitar, perseguir e repudiar o outro, o que é diferente. Foi o que aconteceu com a chegada dos portugueses aqui. O índio, ele tinha uma vida muito diferente. Andar nu, não ser cristão, viver em tribos, né? Então, eles foram considerados atrasados. Então, a visão do português, ela foi etnocêntrica, ou melhor, eurocêntrica. Porque etnocêntrico é quando você considera que a sua cultura é o centro do mundo. Eurocêntrico é quando eles considerava que a Europa era o centro do mundo. Então eles achavam que a Europa era a região mais desenvolvida, que era a cultura, entre aspas, melhor que a dos outros, não é? E, consequentemente, o que é pior tem que ser o quê? Destruído ou dominado. E que foi o que aconteceu aqui. Uma atitude historiadora nos faz refletir que as culturas produzem diferentes respostas aos desafios da vida. Desse ponto de vista, não existem culturas superiores ou inferiores, melhores ou piores. O que existe são diferentes formas de se vestir, comer, falar, brincar, trabalhar, de pensar sobre a vida, de se relacionar. É o que chamamos de diversidade cultural. Por quê? Porque cada povo se desenvolveu numa determinada região. Essa região lhes deu algumas dificuldades e algumas facilidades. E esses povos se formaram dentro dessa região com essas facilidades e essas dificuldades. Pega, por exemplo, um habitante lá do Alasca, no século XIX, lá os esquimós. Como que eles se alimentavam? Como que eles buscavam o alimento? Como que eles construíam as moradias que eles tinham? Era tudo no gelo, eles viviam no gelo. O indígena da América do Sul, ele vivia na mata. Não tinha gelo, era calor, mas tinha muita madeira, tinha mata. Então ele foi desenvolvendo a sua cultura dentro do que ele tinha disponível aqui, incluindo materiais. Quando você pega, por exemplo, o Egito, que nós vamos estudar o Egito, as construções egípcias eram feitas de blocos de pedra. Por quê? Porque no Egito tinha muita pedreira, tinha pedreiras lá. Quando você vai para a Mesopotâmia, onde hoje fica a região do Iraque e adjacências, eles não tinham pedreira. Mas como tinha o rio Tigre e Eufrates, eles tinham muita argila. Então foram eles que criaram o tijolo de barro cozido. Esse tijolo que a gente conhece, cor de laranja. Então os zigurates, né? Que eram as construções que eles tinham, que funcionava como templo religioso, armazém e observatório astronômico, eles eram todos construídos de tijolos.
Então, a cultura, né, essas manifestações culturais, as formas de se fazer, também tem muito a ver com o que eles têm disponível na natureza para poder sobreviver. Vocês entendem? Por isso que é importante a gente ter respeito por uma cultura diferente da nossa, seja ela qual for. Promover a cidadania. Cidadania é nossa maneira de pertencer à sociedade. Esse pertencimento ocorre quando, por exemplo, garantimos os direitos à vida, à liberdade, à educação, ao lazer, ao trabalho, ao voto, entre outros. Então, a história ela também faz com que a gente reflita sobre o dia a dia, com que a gente, respeitando a diversidade cultural, a diferença que existe entre as pessoas, a gente entenda que todos têm direitos e deveres. Né? Por exemplo, a mulher não podia votar até 1932. Dizia-se que a mulher, que política não era coisa de mulher. Ela só vai conseguir a votar a partir de 1932. Que ela tem o direito ao voto feminino. A igualdade jurídica entre homens e mulheres só vai vir na nossa Constituição atual, de 1988. Porque antes o quê? A mulher ela precisava ter um homem para poder ser respeitada. Então ela saía do jugo do homem, do pai, e ia para... Né, nascia tendo que obedecer ao pai, se casava e tinha que obedecer o marido. E até hoje, a mulher, ela luta contra a violência masculina. O feminicídio, por exemplo, que a gente vê até hoje. Que uma mulher não quer mais continuar tendo um relacionamento com um determinado homem, seja o marido, namorado, noivo, o que for... E esse homem se acha no direito de bater, de matar essa mulher. Então, até hoje, a luta da mulher, ela é muito grande para vencer isso. Porque a nossa sociedade, que ainda é patriarcal, machista, né, ainda quer negar o direito da mulher de pensar e de viver como ela bem entende, de se relacionar com quem ela bem entende. Né? E a história ela faz com que a gente reflita sobre essas questões que são tão presentes no nosso dia a dia e que a gente entenda de uma vez por todas que a mulher ela é um ser político independente do homem, ela tem o direito, ela tem todos os direitos que nós temos. E ela tem o direito de decidir sobre ela mesma, que isso é um direito que não lhe pode ser negado. Então essa é uma das lutas aí que a gente ainda tem e que nós, homens, temos que começar a raciocinar sobre isso e entender que a mulher